Você gosta de Fórmula 1? Você sabe quais foram os melhores pilotos? Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, esses são super pilotos, não é mesmo? Mas e você sabia que existe uma lista dos piores pilotos da história da Fórmula 1? Então, se você quer saber, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar um top 10 dos piores pilotos da história da Fórmula 1. Bora lá pro vídeo! Fala aí galera, beleza? Eu sou o Fábio Ferreira e você está no canal Falando Sobre Tudo. E hoje vamos falar sobre os piores pilotos da história da Fórmula 1. A Fórmula 1 é sem dúvida a categoria que mais concentra os melhores pilotos do mundo automobilístico. A categoria é a mais popular do mundo automobilístico e desde 1950 leva a emoção e adrenalina a todos os telespectadores ao redor do mundo. Grandes pilotos já passaram por esta categoria, mostrando muito talento e técnica para conduzir um monoposto. Mas nem só de bons pilotos vive a Fórmula 1. Existem aqueles que se destacaram negativamente como pilotos, deixando a categoria com uma fama de mau piloto. Mas mesmo o pior piloto de Fórmula 1 ainda possui habilidades muito maiores que qualquer motorista comum ao redor do mundo. Há casos em que esses pilotos se destacaram positivamente com um grande sucesso em outras categorias, mas ao chegar à Fórmula 1 decepcionaram tanto que viraram os piores pilotos. Então, se liga aí nesse top 10 que eu preparei para vocês sobre os piores pilotos da história da Fórmula 1. 10. Andrea de Césares. Filho de um comerciante abastado, que mais tarde se tornou representante da Marlboro na Itália, De Césares começou a sua carreira nos karts, onde se tornou um rei das pistas, colecionando vários títulos. Em 1979, foi vice-campeão de Fórmula 3, atrás do brasileiro Chico Serra, e em 1980 passou para a Fórmula 2, onde correu pela Project 4, a escuderia de Ron Dennis, futuro patrão da McLaren. No final do ano, De Césares teve a chance de correr na Fórmula 1, a bordo de um Alfa Romeo, substituindo o experientíssimo compatriota Vittorio Brambilla, nos grandes prêmios do Canadá e dos Estados Unidos, onde abandonou em ambas as corridas. Em 1981, transferiu-se para a McLaren, tornando-se conhecido na categoria por destruir 22 chassis na primeira temporada completa, chegando ao ponto de ter a alcunha de ser chamado de The Crashers. Era um trocadilho entre o seu nome e a palavra inglesa crash, colisão. Contudo, no final da temporada, Ron Dennis pura e simplesmente o despediu. O legado de Andrea de Césares é enorme. Em 211 grandes prêmios espalhados por 15 temporadas, conseguiu uma pole, uma volta mais rápida, 5 pódios e 59 pontos no total, e conseguiu a incrível marca de 148 abandonos. É um dos 5 pilotos que superou a marca de 200 grandes prêmios, e também o piloto que mais disputou corridas sem ter vencido na Fórmula 1. Houve até uma ocasião na Holanda em que a equipe decidiu que era melhor ele não correr, para não ter o risco de ter o carro destruído. Depois da carreira de piloto, sumiu de vista durante 10 anos. Foi corretor da Bolsa de Monte Carlo e praticante de windsurf nos tempos livres. De Césares foi declarado morto após um acidente de moto, em 5 de outubro de 2014. Ele havia se chocado violentamente no guardrail de uma estrada de Roma e não resistiu. O ex-piloto tinha 55 anos. 9. Ricardo José. Ricardo José é um ex-piloto brasileiro de Fórmula 1, que competiu entre 1996 e 1998, não obtendo, porém, os mesmos bons resultados das categorias anteriores. Estreou na categoria em 1996 pela equipe Footwork, no GP da Austrália, corrida em que terminou na 9ª colocação. Com um carro fraco, José não conseguiu mostrar seu talento e as últimas posições no grid seriam uma constante na temporada, sendo superado em todos os treinos de classificação pelo holandês Jos Verstappen, seu companheiro de equipe. No ano de 1998, José conseguiu um contrato com a tradicional equipe Tyrrell, que havia sido vendida para o grupo que formaria no futuro a equipe BAR. Seu companheiro de equipe seria o japonês Toranosuke Takagi, promovido a titular após um ano como piloto de testes. Porém, Ken Tyrrell não queria que Ricardo fosse contratado, mas a Reinhardt Motorsport exigiu a contratação do brasileiro e Ken, aborrecido, deixou a equipe.
Outra condição que prejudicou a temporada de José foi, além da preferência da Tyrrell por Takagi, ao ponto do brasileiro pilotar um carro que já era defasado, remendado com peças tiradas do carro do japonês. Foi o fato dele ter sido anunciado somente em meados de fevereiro, perdendo grande parte dos testes da pré-temporada. Desprestigiado, José tentou compensar a falta de velocidade do Tyrrell 026 e a ausência de resultados com uma pilotagem mais agressiva, o que ocasionou uma série de erros e acidentes. Em Mônaco, o brasileiro rodou na curva da piscina e, ao tentar voltar, acelerou demais e bateu no guardrail do outro lado da curva. Depois de abandonar o automobilismo, José decidiu se concentrar aos seus negócios no Brasil, sobretudo no ramo de roupas esportivas. 8. Michael Andretti. A decepção com Andretti foi proporcional à expectativa criada com a sua chegada em 1993. Afinal, ele tinha sido campeão na Fórmula Indy em 1991. Vindo de uma família tradicional no automobilismo, chegou na McLaren para ser companheiro de equipe com ninguém menos do que Ayrton Senna. Porém, seu desempenho nas pistas foi marcado por acidentes e quebras, tendo conseguido completar apenas 4 voltas em suas 3 primeiras corridas. Mesmo após conquistar o 3º lugar no GP da Itália e subir ao pódio, a equipe resolveu substituí-lo pelo finlandês Mika Häkkinen. No ano seguinte, retorna à Fórmula Indy até 2003, mas em 2006 e 2007, já como proprietário da equipe Andretti Autosport, disputou apenas as 500 milhas de Indianápolis, ao lado de seu filho Marco Andretti. Andretti disputou várias etapas das 500 milhas, porém jamais conquistou a vitória. Seus melhores resultados foram um 2º lugar em 1991, um 3º em 2001 e 2006, um 4º em 1998, um 5º em 1984 e um 6º em 1986. 7. Otto Stupacher. O piloto Otto Stupacher é considerado por muitos como o pior piloto de todos os tempos da categoria. Nascido em Viena, na Áustria, em 1947, Stupacher teve uma carreira formada basicamente em provas de subida de montanha na Áustria, onde conseguiu certo sucesso. Mas houve um tempo na Fórmula 1 em que era relativamente fácil disputar um grande prêmio. Bastava alugar um carro e tentar a sorte entre os grandes na classificação. Foi o que fez Otto no GP da Áustria de 1976. A equipe local, a OASC Racing Team, resolveu disputar a corrida e alugou junto a Tyrrell um velho 007 que a equipe havia usado até a temporada de 75. Era um bom carro que quase levara o título de 1974. E ainda foi um bom carro na temporada de 1975. Qualquer bom piloto poderia levá-lo pelo menos a largar em meio ao grid. Otto foi inscrito para aquele grande prêmio, mas os comissários recusaram sua entrada por entenderem que ele não tinha nada de interessante em seu currículo. Inconformado, Otto tentou um abaixo-assinado com os demais pilotos para que pudesse correr, mas isso não aconteceu e ele ficou de fora da corrida. 2 grandes prêmios mais tarde, o nome de Otto reapareceu na lista dos pilotos que iriam disputar o Grande Prêmio da Itália. Desta vez, ele conseguira se inscrever. Porém, no treino classificatório, ele conseguiu ser 13,97 segundos mais lentos que o pole daquele grande prêmio. Mais tarde, 3 carros foram desclassificados por irregularidades no combustível, e isso abriu a chance para Otto poder correr o GP italiano, mas o austríaco já tinha voltado para a Áustria no mesmo dia, e assim não pôde desfrutar desse presente. Na prova seguinte, o Grande Prêmio do Canadá, nada mudou em relação ao que tinha sido apresentado em Monza. Otto conseguiu outra volta extremamente lenta ao ficar 12,695 segundos atrás do pole. Resultado, mais uma vez fora do grid de largada e seu nome já virava piada pelo paddock e alguns sugeriram seu retorno para a belíssima Áustria. Ele estampou no bico do seu Tyrrell uma bandeira da Áustria com os dizeres "Austria is beautiful", e daí surgiu a piada feita por um comissário: se a Áustria é tão bonita, por que ele não volta para lá? Se nesses 2 grandes prêmios a exibição de Otto tinha sido penosa, o que dizer de sua performance na semana seguinte? Otto ficou impressionantes 27,448 segundos atrás do pole position, que ainda é recorde de diferença entre o primeiro e o último colocado de um grid de largada. A CSI, como era de esperar, não autorizou a sua participação no Grande Prêmio.
6. David Walker. David Walker chegou à Fórmula 1 credenciado por títulos na Fórmula Ford e Fórmula 3. Porém, na Fórmula 1 não chegou nem perto de se destacar. Em 1972, estreou pela Lotus e foi companheiro de Emerson Fittipaldi. Seu grande feito, naquele ano, foi não marcar nenhum ponto no mesmo ano que seu companheiro de equipe foi o campeão da temporada. Walker continua sendo o único piloto a não marcar um único ponto no campeonato de Fórmula 1 na mesma temporada em que seu companheiro de equipe conquistou o título de pilotos. Walker nunca terminou um grande prêmio acima da 9ª colocação. A sua melhor corrida, onde vinha disputando o 5º lugar, acabou ficando sem combustível nas últimas voltas. Ele foi promissor nas primeiras voltas em Mônaco, onde tinha experiência na Fórmula 3, mas cometeu erros no aguaceiro extraordinário. E aí galera, gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal, ative o sininho das notificações que é para não perder nenhum vídeo do nosso canal, ok? 5. Luca Badoer. Antes da Fórmula 1, Badoer era considerado como um piloto promissor da Itália. Ele, tal qual a grande maioria dos pilotos, começou no kart, no qual foi campeão italiano da modalidade em 1988. Em 1992, foi convidado para correr pela Team Krypton para o campeonato de Fórmula 3000, no qual ele foi campeão. Badoer foi um piloto de teste importantíssimo para a Ferrari, talvez sendo o piloto que mais quilômetros rodou com uma Ferrari em toda a história. Quando Michael Schumacher quebrou a perna em um acidente em Silverstone, em julho de 1999, ele achou que seria sua grande chance para demonstrar suas qualidades. Mas a equipe escolheu o finlandês Mika Salo, uma decisão que o ex-piloto da Ferrari, Jean Alesi, criticou publicamente. Em 1999, ele atingiu a triste marca de ser o piloto que mais tinha competido em grandes prêmios, 51 no total, sem ter conseguido um único ponto, o que se tornou para ele ainda mais difícil quando seu carro teve um defeito na caixa de direção quando estava em 4º lugar no final do Grande Prêmio da Europa em Nürburgring, na Alemanha. Ao sair do carro, Badoer não conteve as lágrimas ao saber que tinha perdido o melhor resultado de sua carreira na categoria. Em 2009, Luca Badoer foi designado substituto de Felipe Massa na Ferrari no Grande Prêmio da Europa, em virtude da lesão do brasileiro, atingido por uma mola que escapou do carro de Rubens Barrichello, e da impossibilidade de Michael Schumacher em substituir Massa, pois ele havia caído de moto. 4. Jean-Denis Delétraz. Delétraz participou de 3 grandes prêmios de Fórmula 1, sendo que sua estreia foi em 1994 na Austrália, pela fraca equipe LaRusse, sendo 3,2 segundos mais lento que seu companheiro de equipe na classificação. Durante a corrida, no entanto, levou 10 voltas do líder da prova, antes de abandonar a corrida na volta de número 57, após um problema em sua caixa de marchas. No ano seguinte, voltou para mais 2 corridas pela equipe Pacific, no GP de Portugal, mas se decepcionou mais uma vez, sendo 12 segundos mais lento que o pole position na classificação, e acabou abandonando a prova após 14 voltas com cãibras nas pernas. Na sua corrida de despedida na Alemanha, terminou 7 voltas atrás do líder, abandonou a carreira de piloto em 2003, aos 39 anos de idade, e foi morar à beira de um lago. 3. Giovanni Lavaggi. Apesar de Lavaggi ser um nobre de origem, ele não podia contar com recursos financeiros pessoais. Portanto, ele começou a correr apenas com 26 anos de idade. Mesmo assim, ele conseguiu alcançar a classe superior do automobilismo, correndo na Fórmula 1 em 1995 e 1996. A primeira aproximação com a Fórmula 1 foi em 1992, quando, sendo um engenheiro mecânico, ele foi o piloto de testes oficial da equipe Mark. Em 1995, ele dirigiu para a Lotus Pacific apenas por 4 corridas, nas quais foi forçado a abandonar devido a problemas na caixa de câmbio. Já na segunda parte da temporada de 1996, ele correu pela Minardi em 6 corridas. Seu melhor resultado foi um 10º lugar, que foi o segundo melhor resultado do ano para a equipe Minardi. Com o atual sistema de pontuação, aquele resultado poderia ter rendido a ele 1 ponto no Campeonato Mundial de Fórmula 1. Depois da experiência na Fórmula 1,
Lavage fundou sua própria equipe, Scuderia Lavage. E em 2006, ele se tornou um construtor, projetando e construindo seu próprio protótipo de Le Mans, o Lavage LS1. Com o seu carro, correu na Le Mans Series até 2009 e conquistou a pole position em 2008. Lavage é o único exemplo de construtor de pilotos na era moderna do automobilismo de alto nível. 2. Alex Yoong. Yoong foi o único malaio a atuar na Fórmula 1, tendo pilotado na categoria entre 2001 e 2002 pela Minardi. Em 2001, Yoong, substituindo o brasileiro Tarso Marques, além dos patrocinadores, levou ainda o apoio do governo malaio para a escuderia, tornando-se o primeiro e único piloto de seu país na história da Fórmula 1. Nas últimas 3 corridas de 2001, ficou de 1 a 2 segundos mais lento que seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso. No ano seguinte, teve como seu companheiro de equipe o australiano Mark Webber, mas a diferença de tempo para o seu companheiro de equipe se manteve na casa de 1 a 2 segundos de diferença. Já nas corridas seguintes, ou foi o último colocado ou sequer conseguiu a classificação para a corrida. A sorte quase brindou o malaio, que chegou a ficar em 6º, mas acabou sendo ultrapassado pelo finlandês Mika Salo e terminou em 7º, melhor colocação dele na Fórmula 1. Depois foram altos e baixos até ele chegar a não disputar mais as provas. Além do automobilismo, Yoong é também praticante de esqui aquático, chegando a ganhar medalhas de ouro e prata nos Jogos do Sudeste Asiático de 2011. Já em 1995, fez uma rápida participação no filme Thunderbolt, Ação sobre Rodas, de Jackie Chan. 1. Yuji Ide. Em 2006, Ide, também conhecido por Strike Man, foi confirmado como piloto de Fórmula 1 na equipe Super Aguri, sendo companheiro de equipe do compatriota Takuma Sato. Na primeira etapa, o Grande Prêmio do Bahrein, Ide largou em 21º lugar, a 2,859 segundos atrás de Takuma Sato. Na corrida, Ide abandonou na volta 35 com problemas de motor. Na segunda etapa, no Grande Prêmio da Malásia, Ide largou em 18º lugar, a 1,709 segundos atrás de Sato. Na corrida, Ide abandonou na volta 33 com problemas no acelerador. Na terceira etapa, no GP da Austrália, Ide largou em 22º e último lugar do grid, a 3,885 segundos atrás de Sato. Na corrida, completou sua primeira corrida em 13º lugar, a 3 voltas do líder. No último Grande Prêmio de Ide na Fórmula 1, o Grande Prêmio de San Marino, largou em último, a 1,673 segundos atrás de Takuma Sato. Na corrida, Ide colidiu seu carro com a Midland de Christian Albers, fazendo o holandês sair da pista e capotar o carro. Ide abandonou a corrida na volta de número 23, com problemas de suspensão devido ao acidente. Logo após a corrida, Ide foi demitido da equipe e sua superlicença, documento que permite ao piloto participar da Fórmula 1, foi cassada pela FIA. Sendo assim, Ide foi expulso da categoria e nunca mais participou de uma corrida de Fórmula 1. E aí, galera, gostaram do vídeo? É bacana, né? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo do nosso canal. Não deixe de conhecer o meu outro canal, Top Cortes Podcast, os melhores cortes de podcasts do Brasil. O link está aqui na descrição. Obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço para todos vocês e fui!